Mais uma vez, a paz seja convosco. Amém. Louvo a Deus pela sua vida, porque através da sua vida nós podemos dar continuidade para esse trabalho de edificação do corpo de Cristo. É interessante a oração sobre avivamento, e as pessoas elas atrelam, e esse é natural, atrelam a fogo, né? Porque se faz a referência a Pentecostes, e é interessante como uma má leitura faz com que as pessoas tenham uma má interpretação. Então, quando você vê a manifestação do Espírito Santo, e eu já falei para vocês, eu não sou cessacionista, uma pessoa que não crê na manifestação dos dons do Espírito, pelo contrário. Tá? Eu só não vou dar show aqui, mas eu creio na manifestação dos dons do Espírito plenamente, não tem problema nenhum com isso, de jeito nenhum. Só acho que fica muito mais eu falar em português com vocês do que em outras línguas, né? Mas o texto de Atos capítulo 2, verso 8, ele vem falando que aquele grupo estava num cenáculo, num espaço, e naquele espaço, segundo a orientação do Senhor, eles estavam ali orando, buscando realmente a presença do Espírito Santo. Nós já falamos em cultos anteriores, o Espírito Santo no Antigo Testamento, até a morte e ressurreição de Cristo, ele vinha, fazia a sua obra, dava a palavra para o profeta, dava autoridade para os homens, para as mulheres, retornava aos céus. Ele tinha essas idas e vindas. E com a morte e ressurreição de Cristo, há a promessa de que ele viria e ficaria conosco para sempre, até o fim dos tempos, né? Quando se fala que a presença do Senhor, o Senhor está conosco até a consumação dos séculos, ele está falando da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Entrou, não sai mais. Não tem essa de entra e sai, você pecou, volta. Não, o Espírito Santo ele está aqui, a gente pode entristecê-lo, pode diminuir a chama dele, mas a gente não apaga essa condição do Espírito no nosso coração, porque é um desígnio de Deus. Mas em Atos capítulo 2, verso 8, diz que aqueles homens e mulheres estavam orando, um número em torno de 120 pessoas. E aí eles ouviram um barulho como de um vento. E aí as pessoas falam que é um vento. Não é um vento, é um barulho como de um vento. Por que a pessoa fala como? Porque ela não tem referência. Eu já dei esse exemplo para vocês. Quando você pega uma fruta que você nunca comeu e você coloca na boca um alimento, uma carne de jacaré, de anta, de qualquer coisa, você tenta buscar alguma comparação alimentar e você fala, parece isso, parece aquilo outro. Quando eu comi a primeira vez cupuaçu, eu coloquei na boca e aí eu falei assim, a pessoa falou assim, o que você achou? Você não parece um abacaxi com um limão, um negócio azedinho. Então por isso que ele fala assim, ouviu-se um barulho como de um vento. Tá? Então não houve um vento, houve um barulho como de um vento. O Espírito Santo entrou naquele ambiente e, usando a terminologia mais geral, fez um rebuliço naquele meio, fez mesmo, e eles ouviram um barulho como de um vento, e na sequência eles viram línguas como de fogo. Não eram línguas de fogo, eram línguas como de fogo, porque eles olharam aquilo e eles falaram assim, pô, parece uma língua, mas é uma língua que está pegando fogo, então ficou uma língua de fogo. Então preste atenção quando você lê as Escrituras em terminologias como essa, como, porque não é literalmente a coisa. E não é porque nossos irmãos falam língua de fogo, ou é o vento, não há problema, é simplesmente um ensino para você com o objetivo de trazer mais entendimento, apenas isso. Amém? Estamos passando para o nosso segundo módulo, dentro da teologia da alegria. Nós trabalhamos até semana passada o pensamento e o raciocínio que sim, o ser humano ele tem que ser feliz em Deus. Você sim se alegra quando você compra um carro, você se alegra quando você passa no concurso, ou está namorando, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Mas a nossa alegria verdadeira, ela é uma alegria em Deus. E nós falamos que essa condição de pessoas que são felizes em Deus é uma coisa que traz glória a Ele. Ele se alegra nisso. Deus não criou o ser humano porque ele era carente, ele era depressivo, ou ele estava necessitado de que você o adorasse. Já falamos também que essa é uma condição das divindades gregas. Quando a gente pensa no panteão de deuses gregos, a gente tem que entender que aqueles seres que não existiam eram seres que precisavam da adoração. Nosso Deus não precisa da adoração. Aquela frase de caminhão ela continua muito válida, que nós sem Deus não somos nada e Ele sem nós continuamos sendo Deus da mesma maneira. Então nós abordamos até semana passada esse contexto de que Deus ele se alegra
em você se alegar nele. E ele não é um ser depressivo, um ser que precisa, não pode se aumentar a glória dele, mas é um Deus que alegra nessa condição. E nós vamos falar um pouco, a partir de hoje, da criação de um cristão que busca prazer. Em que momento e como funciona, a partir do momento em que vocês estão andando no mundo, e a menos que alguém aqui, eu não sei, a menos a Luísa e o Gabriel e o Rafael, creio que todos vieram de uma condição de mundo e se converteram, tá? Não precisa se manifestar, tá? Eu estou indo pelos mais novos, né? Então, eu, por exemplo, não era um cristão, entendeu? E eu me converti em alguma época da minha vida. Como foi isso? Como funciona isso? E nós vamos começar a iniciar lendo 2 textos. Mateus capítulo 7, verso 21, por favor. Meus irmãos, se vocês não tiverem Bíblia, tem Bíblia ali, tá? 7, 21. E a sequência é assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai seguindo assim, tá? Mateus 7, 21. 7, 21. Mateus capítulo 7, verso 21. Pode ler, Jenny, por favor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Tá, e esse é um versículo decisivo para muitos cristãos, porque a gente vê a igreja crescendo, marchas para Jesus para todo lado, a gente vê a população cristã, entendeu, no Brasil em especial, crescendo, mas será que essas pessoas elas são realmente cristãs? Será que elas vão realmente ser salvas? Será que é simplesmente eu falar Jesus Cristo é o Senhor? Chama, quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Você levanta a tua mão, você vem aqui, faz uma confissão de fé e é bíblico, você tem que fazer. Você é batizado e está tudo certo, a partir de agora você é filho de Deus, está tudo certo, você não precisa mudar nada, você pode continuar com as suas lambanças, com o seu jeito de agir da mesma maneira. E a palavra de Deus diz, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Só entra aquele que faz a vontade do Pai. E para você fazer a vontade do Pai, você tem que ler as Escrituras. Se você não lê as Escrituras, você não sabe o que você tem que fazer. E se você não sabe o que você tem que fazer, você não faz. E se você não faz, você não vai entrar no reino de Deus. Simples assim. Mateus 13, 44. É um surround aí no fundo, né? Eu falo 13:44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo que tem e come aquele campo. E aí ele vem falando sobre a importância do reino de Deus. E aí, esses dias aí a gente estava conversando, né, sobre pessoas comprando terreno, né? E aí imagina você anda num terreno e você vai lá e descobre que tem petróleo. Ou você abre lá, você tem um conhecimento, você vê um ouro, ou vê um diamante. Você fala, opa, deixa eu esconder isso aqui. Porque se qualquer um ver, vai comprar. Então eu escondo, junto todo o meu dinheiro, compro aquele terreno, porque aquilo é valioso. E ele vem fazendo essa comparação exatamente em relação ao reino de Deus. Em que, quando nós nos convertemos, o que acontece é que há e aí a gente tem que usar essa expressão, há um fogo que queima dentro do nosso coração. Esse fogo que faz com que a gente venha para a igreja. E eu lembro que nos primeiros momentos de conversão, quando a pessoa começava a afinar o violão e dava um dó, eu começava a chorar. Entendeu? Você fica uma sensibilidade, parece que a coisa vai ficando comum, e aí você vem de vez em quando, você não olha. Isso acontece bastante em casamento. Aquelas juras de amor, aquela paixão. A gente vê a história de Romeu e Julieta, né? Que eles estão lá, aquela paixão, entendeu? Aquela paixão foi daquele jeito porque eles não casaram. É porque eles não casaram. Não que seja ruim, pelo contrário. O amor, ele muda. Ele deixa de ser aquele amor incendiário que consome para ser um amor de edificação. É muito diferente. Então eles vão lá e o negócio, não toma veneno, morre e tal. É muito lindo e maravilhoso aquilo, mas aquilo não é real. A realidade do casamento é uma realidade de você, dia após dia, construir, trocar peças. E aí você construiu aquele Lego grandão, assim, quando você vê uma peça lá de baixo está errada, você vai ter que desmontar tudo e construir tudo de novo. Esse é o casamento.
Mas ele vem falando dessa condição do reino dos céus sendo semelhante ao tesouro do campo. Será que nós temos tratado as coisas de Deus como realmente um tesouro do campo? Algo que nós olhamos e falamos assim: poxa, eu preciso disso. Eu preciso disso. E a gente tem permitido que o coração nosso esfriasse. E isso é bíblico, você não tem como lutar contra isso. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o coração de muitos se esfriaria. Não está falando do ímpio. Não está falando do cara que está na favela lá, mexendo com droga, ou o cara que está assaltando banco, ou estuprador. Ele está falando comigo e com você. O nosso coração ele vai se esfriando. A gente vai tendo tanta ocupação, e esse bichinho aqui, ele rouba tanto o nosso tempo. Na minha época de batalha espiritual, eu podia falar até que tinha um espírito demoníaco nesse bicho, que nos atrai a ficar, e ficar, e ficar. Sempre nós temos que ver mais uma mensagem. Se você está em qualquer lugar e dá aquele clique lá, você tem que ver o que está acontecendo. Independente do que estiver acontecendo, você tem que olhar. E isso tem roubado muito o nosso tempo. A criação de um cristão que busca prazer. A primeira coisa que eu quero falar para você é que a porta ela é estreita. A porta ela não é larga. E não é uma apologia a você ser magro ou você estar em forma fisicamente. Mas você tem que estar afinado com o Senhor. Você tem que estar de tal maneira alinhado com os ensinamentos de Deus que você vai saber por onde passar. Não há uma segunda chance. Não há uma segunda oportunidade. Quando a gente vê a figura das viúvas nécias e as viúvas prudentes, e você conhece essa história, as viúvas elas vêm, estão lá... Oi? Virgens, obrigado. As virgens nécias e as virgens prudentes. Elas estão lá, e aí chegam as virgens nécias, que são as imprudentes, sem o azeite. O que é o azeite? É o conhecimento do Senhor. Não é o azeite físico, ele faz muitas metáforas, comparações. Então não havia relacionamento entre aquelas virgens nécias e o Senhor, que aquele primeiro versículo falou: Senhor, Senhor. Elas continuam também indo buscar o seu Senhor, mas elas não sabem quem é Ele. Elas só ouviram que tem que ir lá. E aí as prudentes falam assim: olha, a gente não tem como compartilhar o nosso azeite com vocês. Se a gente compartilhar com você, o que vai acontecer é que a gente vai ficar sem azeite. A gente não sabe quando que o nosso Senhor vem. E aí elas vão buscar na cidade próxima. Quando voltam, a porta se fechou. E a porta era uma porta estreita. Para você saber os limites desta porta, você tem que conhecer as Escrituras. É algo que eu tenho falado muito com a minha esposa em relação ao nosso relacionamento. Quais são os limites? Qual que é o limite entre você fazer uma coisa ou não fazer esta coisa? Qual que é o limite que você tem de deixar de fazer? Será que é prudente eu deixar de ir na casa do Senhor para fazer tal coisa? Ontem o Nicolas, com muito temor, ele mandou uma mensagem para mim e falou assim: pastor, eu preciso entregar os convites do casamento. O senhor me abençoa, me permite, sei lá, ele ficou meio sem graça. Mas tudo são questões de entendimento e prioridade. E aí o que a gente tem que pensar é: você teve tempo para fazer durante a semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado? Você teve tempo para fazer isso? Ou você realmente precisou fazer aquilo? Muitas vezes eu questiono o André e eu ligo para ele e falo assim: André, você realmente tinha que sair nesse dia, nesse horário? Ele fala: pastor, eu tinha por causa disso, por causa daquilo outro, por causa da condição que tinha que entregar para voltar, por causa do dia tal. Beleza. O que eu quero trazer a vocês não são regras em que eu vou colocar vocês dentro de uma caixa. Não quer dizer que você tem que funcionar assim: olha, se você não vier com uma camisa de gola e terno, ou você ter o cabelo assim, assim, assado, se você usar... Não, o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é fazer você pensar. Para que você, diante das necessidades ou das oportunidades que aconteçam, você fale: eu vou agir dessa maneira, ou eu não vou agir. Vai chegar um momento em que você não precisa perguntar. Você vai saber que você está fazendo o que é certo. E é uma coisa que é o crescimento espiritual, mas a porta ela é estreita. Se todo mundo estivesse destinado a entrar no reino dos céus, para que a gente já fala de conversão? Para que a gente já fala de evangelismo? Para quê? A grande maioria vai para o inferno. Já falei isso para você.
Quando a gente vê vários textos bíblicos que mostram na condição por exemplo, em Ezequiel, lá ele mostra de 100%, ele fala assim, olha, 1/3 você pega do teu cabelo, ele fez um voto, olha, ele fala assim, você faz um voto, depois você corta o seu cabelo, corta sua barba, coloca numa bandeja e divide em 3 partes. Uma parte você joga no fogo, vai para o inferno. A outra parte vai morrer pela espada, vai para o inferno. E desse outro 1/3 você divide em 3 partes e vai dividindo, um pouquinho que ficou preso, que ele prendeu no cinto dele, é o que vai ser salvo. E é chamado de remanescente. E não é uma teologia de terror que eu estou querendo falar com você. Eu estou falando em você para você entender. Caiu? Um momentinho, por favor. Não esquece de salvar essa parte, depois eu junto. É do seu celular, será? Não que eu saiba. Você puxa daí, né? Sim. A internet fechou. Então a gente tem que entender que essa condição de pessoas que vão ser salvas não é a totalidade. E nem por muito falar você convence pessoas a serem salvas. As pessoas, elas são salvas ou não são salvas. E nós estamos falando de conversão. Mateus capítulo 7, verso 14. Não tem problema. Eu estou esperando você. 7,14. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. E quem está falando isso são as Escrituras. É Jesus Cristo, falando através do evangelista Mateus. A porta é estreita, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos, não muitos, que acertam, os que acertam com ela. E outra passagem diz assim, não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Nós vivemos em tempos de tecnologia, em que um barco ele sai do porto do Rio de Janeiro, Porto de Santos, e vai até a Europa, e ele não precisa ficar corrigindo. O próprio satélite, o computador, ele tem uma ligação lá com o satélite, ele vai fazendo a correção automática. E é correções milimétricas, é o tempo inteiro fazendo correções. Mas na época das caravelas isso não era assim. Eles tinham que fazer correções o tempo inteiro, usando um aparelhinho lá que chamava sextante, que a gente vê nos filmes. A gente não entende muito bem como funciona, mas eles tentavam fazer alguma medição das estrelas para eles poderem dar um norte. O problema é que se é uma distância curta, se é daqui no portão lá, é uma coisa. Liberou já? Pode? Então, se você pega uma distância daqui no portão lá, eu estou vendo, eu consigo fazer correção na minha direção. Uma baliza de estacionamento. Mas quando você pensa em uma distância longa, qualquer milímetro que você se desviar, vai dar um desvio enorme. Por isso que a porta é estreita. Se você não tem conhecimento das Escrituras, você permite que a sua vida se desvie um pouquinho que seja, você não vai chegar nessa porta, você não vai acertar. Esse alvo que ele tem os anéis, né, grandes, e vai reduzindo. Eu lembro que uma época eu fazia tiro ao alvo, eu era da Federação Paulista de Tiro ao Alvo, são coisas do passado, né? E aí você tem um alvo lá e o mais difícil é você atirar e acertar no centro. Essa é a grande dificuldade, acertar no centro. Não resolve você acertar do lado, ou você acerta no centro, ou você perdeu. Pô, pastor, não é justo. Aí você discute com o Senhor, porque Ele estabelece as formas de agir. E eu já disse para você, em Gênesis capítulo 1, verso 1, ele fala, e Deus criou. Quando Ele cria, Ele define, é assim que vai funcionar. O primeiro tópico que nós trabalhamos na semana passada terminou com a descoberta de que o fato de Deus buscar o nosso louvor e o fato de buscarmos nele prazer representam a mesma coisa, porque nós somos dele, nós somos criados a partir dele, nós somos imagem e semelhança do Senhor. O objetivo de Deus de ser glorificado e nosso objetivo de sermos satisfeitos são atingidos nessa única experiência, nosso prazer em Deus que transborda em louvor. A sua alegria é a sua satisfação e o seu prazer em relação a Deus. Como você tem se portado no dia a dia? Você é uma pessoa que tem um sorriso nos lábios? Ou você é uma pessoa extremamente amargurada?
Pessoas que são amarguradas, elas não têm um relacionamento com o Senhor. E não quer dizer que você não possa ter momentos de tristeza, pelo contrário. O próprio Senhor Jesus, em um momento de muita tristeza, de muita amargura, Ele suou sangue. Mas não é uma coisa que te mede. As pessoas não têm como você, como uma pessoa que é uma pessoa carrancuda e uma pessoa extremamente insatisfeita o tempo todo. Não pode ser. Nós temos que entender que nós temos uma esperança. A esperança que faz com que nós continuemos caminhando. Sem esperança nós morremos. Sem esperança nós ficamos doentes. E o que nós temos visto nesse mundo de hoje é que as pessoas não têm esperança. Elas não acreditam que vai mudar. Elas não acreditam que a coisa ela vai realmente ter alguma transformação. E elas caminham uma vida desgraçada. Uma vida sem vontade, sem desejo, sem absolutamente nada. Para Deus, o louvor é o reflexo agradável da sua própria grandeza no coração do seu povo. Para nós, o louvor é o auge da satisfação que vem de viver em comunhão com Deus. Como adorar a Deus, louvar a Deus sem alegria no coração? Ontem eu estava vendo uma série com a Rosângela e aí uma moça estava fazendo um teste vocal e cantou a primeira vez e o produtor musical falou assim: olha, canta de novo. E ela cantou, agora foi, né? Ele voltou, ela voltou, olhou para ele e falou assim: agora foi demais. Ele falou assim: o problema é que você está cantando sem alma. Você tem uma voz impecável, você tem uma postura de palco impecável, a sua voz é cristalina, eu consigo entender tudo que você fala. Não é que nem eu que de vez em quando engulo as palavras, mas falta a alma. Você vai ganhar um disco de platina com essa música, mas não tem alma. E aquela mulher ficou muito irada, olhou para ele, xingou ele, falou: vamos de novo. Quando acabou de gravar a música, ela chegou para ele e falou assim: muito obrigado, foi a melhor música que eu cantei na minha vida, porque havia o quê? Emoção. Quando nós louvamos a Deus, nós estamos realmente reconhecendo quem Ele é? Ou nós estamos estabelecendo, eu já brinquei com vocês, santo, santo é o Senhor, e você está no teu coração: será que Ele me ama? Será que Ele gosta de mim? Será que Ele está preocupado comigo? Como é o seu coração quando você louva a Deus? No Salmo 62, resumindo mesmo, fala assim, né, que somente em Deus a minha alma espera silenciosa, né, porque Deus é minha esperança. E tem um salmo, não sei se é o 42, que fala que porque está abatindo minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois eu o louvarei. E assim, no Salmo 73, resumindo assim, né, que ele se compara com as pessoas do mundo, né, ele chega quase que meus pés resvalaram, né, e ao final desse salmo, aí ele fala: quanto a mim, depois ele chegou ao senso que o melhor caminho é de Deus. Aí ele fala ao final: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Para nós, o louvor é o auge da satisfação que vem de viver em comunhão com Deus. Com o mesmo zelo que Deus tem por sua própria glória, Ele nos derrama com bondade e misericórdia. Mas quem? Quem somos nós? Romanos 8, 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Você vê que ele estabelece novamente um grupo de pessoas. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, mas aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não são todos, não são quaisquer um. Para pertencer a esse grupo é preciso ser convertido. Isto é a criação de um cristão que busca o prazer. O que é ser convertido? Será que é pertencer a uma igreja? Será que é você ter uma carteirinha? Ou você entregar o dízimo, ter um envelopinho num lugar, ou o calendário de aniversário? Será que é isso? Será que ser convertido é apenas um momento? Será que a gente aceitou Cristo como Senhor e Salvador e a coisa parou ali? É só aquilo. Para pertencer a esse grupo é preciso ser convertido. A aplicação surpreendente dessa descoberta é que toda energia onipotente
que induz o coração de Deus a buscar a sua própria glória, também o induz a satisfazer o coração dos que buscam sua alegria nele. Então Deus, ele tem a energia dele em satisfazer a sua própria glória. Mas isso ocorre em grande medida através do seu agir, do seu proceder. Tiago, ele diz: mostra a sua fé sem obras, que eu vou mostrar a minha fé com as minhas obras. E não é necessariamente você trabalhar na igreja, ou você ir lá na favela, não é? Isso faz parte. Mas essa obra que ele está falando é mudança de coração. E aí nós temos de um lado o dom do Espírito, que ele é maravilhoso, ele é supremo. Nós ficamos satisfeitos quando Deus nos usa. E eu já comentei com vocês que desde o início do ministério eu busco uma unção de cura sobrenatural de Deus. Já tive visões, já falei em profecias, não tenho problema com isso. Mas o que é que realmente reflete uma pessoa cristã? Será que é eu lançar palavras ao vento ou eu realmente ter uma mudança de caráter? Porque mesmo a manifestação do dom, ela está atrelada à manifestação do caráter da pessoa. Se nós somos avivados e falamos em outras línguas ou falamos profecias e não temos o amor de Deus no coração, o apóstolo Paulo fala que isso não vale nada. E nós temos que entender que tanto o dom como o fruto, eles caminham juntos. Você não pode ser uma pessoa que tem um e não tem o outro, porque o dom se manifesta a partir do transbordar do teu coração no fruto. E é isso que o mundo precisa. Sim, eu oro por cura. Eu nunca iria falar para falar, Senhor Jenny, ora por cura, se eu não acreditasse que sim, tem uma autoridade espiritual quando nós oramos por cura. Creio na imposição de mãos, eu creio em tudo isso. Mas se eu tiver uma vida que não é atrelada no Senhor, isso não vale nada. Não vale absolutamente nada, são palavras vazias. Quantas igrejas nós vimos essa condição de palavras vazias? Homens e mulheres com as mãos vazias, não tem nada a oferecer. Porque quando sai dali, elas são pessoas totalmente mundanas, não manifestam o amor de Deus. As boas novas da Bíblia são de que Deus, de forma alguma, está avesso a satisfazer o coração dos que se põem sua esperança nele. Se você põe a sua esperança em Deus, saiba que Ele vai fazer algo. Talvez Ele não te dê o carro do ano que você quer, ou o apartamento, ou o negócio que você espera, a conta bancária que você deseja, mas Ele vai fazer o que é melhor, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E você consegue ver até certo ponto. O seu nível de uma visão macro, ele é muito reduzido, porque depende da situação que você está passando, emocionalmente, financeiramente. Tudo isso abala o nosso coração e nós não conseguimos ver o agir de Deus. Mas isso não quer dizer que Ele não está agindo, não quer dizer que Ele não está fazendo. Quando Salomão, ele vai lá e fala assim: Senhor, me dê sabedoria, Deus se agrada daquilo. Sabedoria. Essa sabedoria não é uma sabedoria para fazer um bom negócio necessariamente, mas é uma sabedoria para você poder lidar com as coisas espirituais de uma forma espiritual. Nós precisamos aprender a fazer isso. As boas novas da Bíblia são de que Deus, de forma alguma, está avesso a satisfazer o coração dos que põem a sua esperança nele. E quando você precisa de sabedoria e você fala: Deus, me dá sabedoria, Ele concede. Ele concede. Pelo contrário, exatamente aquilo que pode nos tornar as mais felizes criaturas é a coisa que em Deus tem prazer de todo o coração, de toda a sua alma. Jeremias 32, versos 40 e 41. Jeremias 32, por favor. Estabelecerei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de lhes fazer o bem. Porei em seu coração o desejo de lhe adorar, e eles nunca se afastarão de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem,
e os plantarei nesta terra firmemente, de todo o coração. Assim diz o Senhor, assim como trouxe todas essas calamidades sobre eles. É só até o 41, tá? Obrigado. Então a gente vê que o profeta Jeremias, ele vem trazendo essa condição, e a gente tem que lembrar sempre do contexto histórico. Nós temos o povo, eram 12 tribos, 10 tribos ficaram como as tribos do norte, a partir lá da lambança lá de Roboão, filho de Salomão, e aí dividiu, norte e sul. Faz o que era bem e o que era mal, o que era bem e o que era mal. Deus manda as 10 tribos do norte para o cativeiro ao Sírio, sobra só as tribos do sul, Jerusalém. Deus, ele vê aquele povo continua fazendo mal, ele manda Nabucodonosor, com todo o poderio babilônico daquela época, para conquistar e destruir e acabar com tudo. E aí Jeremias está lá pregando, vai cair Jerusalém. Já havia sido levado um grupo de pessoas que eram os mais sábios, os mais importantes para a Babilônia, e Ezequiel estava pregando, vai cair Jerusalém, se converte, o povo continua na mesma batida, fazendo a mesma coisa, não muda nada. E aí Deus, ele manda uma resposta para Jeremias e fala, eu vou fazer uma aliança eterna com eles. O que é uma aliança eterna, senão a condição do Emanuel, Deus conosco? É uma coisa que já vem desde Gênesis. São as pessoas que vão receber o Espírito, pessoas que vão estar sendo guardadas. Ele vem falando assim, eu não vou deixar de fazer o bem para eles. E por que a gente murmura? Por que a gente não acredita? Por que as oscilações da vida fazem com que a gente passe a duvidar da aliança eterna que Ele mesmo prometeu? Farei com eles aliança eterna, segundo o qual não lhe deixarei de fazer o bem, e porei o meu temor no coração, para que nunca se apartem de mim. Esse temor é o temor dos filhos, é o temor de pessoas convertidas. Quando você diz sim a Jesus, uma coisa tem que ser embutida no teu coração, um acessório. É como quando você vai comprar um carro, você não pergunta para o vendedor, vem com pneu? Tem volante o carro? Não, é acessório. Um cristão, ele tem que ter no coração uma coisa chamada temor. Você pode até agir errado, mas você pensa primeiro, você tem temor. O temor do coração. De todo o seu coração, Deus se junta a nós na busca da nossa eterna alegria, porque nós não conseguimos buscar essa alegria se não for através dele. Nós vemos a enfermidade, nós vemos a falta financeira, as dificuldades, nosso coração se turba, fica mexido por coisas tolas. Ontem eu saí para fazer alguma coisa com a Rosane, quando eu voltei, abri, fui fechar o portão e foi travando, teve que empurrar, voltou. Eu falei, vou ter que arrumar isso. Você acredita que eu acordei 3 da manhã preocupado com o portão? Que coisa ridícula. Se tiver que arrumar, não vai arrumar? E se não tiver arrumar? E se não tiver dinheiro? Desativa ele, põe um cadeado e vai funcionar. Quantos anos já houve portões que você abre com a mão e fecha com a mão? Eu, 3 horas da manhã, eu acordei preocupado com o portão. E eu fiquei lutando contra aquilo. Eu falei, por que eu estou preocupado com isso? Coisa ridícula. De todo o seu coração, Deus se junta a nós na busca da nossa alegria eterna, porque a realização dessa alegria nele redunda na glória do seu próprio valor infinito. É como uma via. Deus, ele investe para que nós louvemos a Ele, para que Ele receba a glória. E nós falamos na semana passada, Deus é o único ser que, buscando a sua própria glória, Ele não é soberbo. Eu e você somos, Ele não. Todos que se lançam nos braços de Deus descobrem que são levados à glória sem fim, pela dedicação do onipotente Deus na busca da sua própria glória. Isaías 48:11. Isaías 48:11. Por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a nenhum outro.
E aí esse versículo de Isaías é um versículo que some dos púlpitos, porque ele está falando de um Deus que busca a si mesmo. O homem não é o centro de nada. A figura humanista de que o homem está no centro de tudo não é verdade. Nós sim fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Já falei na semana passada, você não é um animal racional. Você é criado em imagem e semelhança de Deus. É diferente. Você não é um animal, você é um ser único. Da mesma maneira que o ser humano, o homem, ele é um ser único, a forma da criação da mulher também é uma coisa única. A mulher foi o único ser que não foi criado do pó da terra. Foi criado da costela do homem, da carne. É uma coisa diferente. Tem significado nessas coisas. É uma leitura rápida, você passa por cima, mas não é. Tem coisas a você observar em relação a isso. E Isaías 48:11 fala assim: eu faço, é para mim, não é para você. E as pessoas, elas continuam achando que o centro de Deus é o homem, não é. E as pessoas continuam fazendo cultos humanistas e músicas humanistas. Quer posezinha aí, Moisés? Não. O cara fala assim: nossa, cara, pai do pastor do cara é descolado. O homem não é o centro de nada. Tem muitas músicas: tem ciúme de mim, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama. Quem que está no centro dessas coisas? É o homem. É a satisfação do homem. Mas o interessante é que nenhum remédio saboroso ele faz o mesmo efeito do remédio amargo. O remédio amargo ele cura. É assim que funciona. Sim, a alegria onipotente busca o bem de todos os que se põem na dependência dele. Salmo 147:11. E aí, voz do além? Salmos 147. 147:11. Denise? Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. O Senhor se alegra, Ele se agrada. Agrada, Senhor, dos que o temem. Novamente a condição do temor. Temor é medo? Não. Temor é muito mais ligado a zelo. Eu vou fazer algo, vou pensar: será que eu tenho que fazer? Será que eu posso fazer? Mama, vai me dar um recurso financeiro, vai me dar uma condição. E aí, você não sabe, né? Mas muitas e muitas oportunidades têm passado na minha frente, financeiras. Até para ajudar a comprar uma faculdade me chamaram. E são coisas interessantes, entendeu? Porque você fica pensando assim: será que é a vontade de Deus? E às vezes eu tenho que buscar pessoas. Ontem eu estava conversando com um pastor amigo meu. Ontem não, sexta. Conversando com um pastor amigo meu. Eu falei assim: está acontecendo isso. O que é de Deus e o que não é de Deus? Porque eu tenho um chamado pastoral. A minha vida é para vocês. Primeiramente para Deus, depois a minha família e vocês. Meu tempo é para vocês. Será que isso vai atrapalhar? Será que não vai atrapalhar? O que fazer e o que não fazer? Então essa condição é uma condição de temor. É você não fazer incompante. Isso funciona nas coisas com o Senhor e também nas coisas com a família. Será que nós estamos dando o tempo necessário para a nossa família? Será que nós estamos cuidando da nossa esposa, dos nossos filhos? Ou do nosso marido, dos nossos filhos, dos nossos pais? Como que nós estamos administrando o nosso tempo? Será que nós realmente temos visto as necessidades das pessoas que convivem conosco? Ou nós colocamos a marcha lá na quinta e você vai embora acelerada, passando por cima de tudo lá porque eu tenho que fazer? Isso tipifica o temor. A alegria do Onipotente busca o bem de todos os que se opõem na dependência dele. Isso, todavia, não se refere a qualquer pessoa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós lemos Romanos 8:28. Não é para todos. Mateus capítulo 25:32 fala que tem ovelhas e tem cabritos.
Tem pessoas que são de Deus e que não são de Deus. Há os sábios e os imprudentes, Mateus 25:2. Há os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. 1 Coríntios 1:18. Primeira Coríntios capítulo 1, verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Quando a gente fala das coisas de Deus, para as pessoas que não são de Deus, os caras falam: você está louco? Felipe, me explica isso. Você trabalha à noite até 2 da manhã e aí você vai acordar cedo para ir para a igreja. Você rala lá, ganha dinheiro, aí você vai dar 10% do seu dinheiro para o pastor. Pô, cara. Gente, a gente tem que entender que as pessoas não têm... É como se eu começar a falar em alemão aqui. Eu não falo em alemão. Mas se eu falar em alemão, se não tiver uma pessoa que entenda, as pessoas vão ficar olhando assim: o que esse pastor está falando? Ninguém vai entender. A mensagem, certamente a palavra de Deus, a palavra da coisa é loucura para os que se perdem. Então há um grupo de pessoas que estão se perdendo. Enquanto a gente fala que a salvação está na cruz, em sofrimento, em se entregar, o mundo está falando que você tem que juntar, você tem que agregar, você tem que ter mais, você tem que ser feliz. E se você não está bem no relacionamento, você arranja outro, e arranja outro, e arranja outro. Se eu sou cristão, não importa, eu mudo a doutrina da minha igreja e vamos lá, e eu posso casar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Não importa, importa que eu seja feliz. E onde está isso no cristianismo? Onde está isso no cristianismo? Ou o contrário, onde está o cristianismo nisso? Né? Onde está o cristianismo nisso? Onde está o cristianismo nisso? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Se a palavra da cruz ela é loucura para você, você vai para o inferno, a menos que você se converta. E aí é aquela condição: se você entende que você não quer mesmo, e que a sua vida é uma vida de fazer a sua vontade, viva plenamente, pelo menos aqui. Vai atrás do trio da Macarena, vai no show de quem quer que seja, entendeu? Vai ser feliz, no sentido humano, mundano. Junte dinheiro, seja uma pessoa rica, próspera, porque depois não há nada de promessa para você em relação a isso. A diferença entre esses que têm a palavra de Deus como loucura e aqueles que são salvos, que veem o sofrimento, a dor, a dificuldade, a provação como poder de Deus, é que uns se converteram e outros não. Pessoas que se desesperam na igreja, tendo uma vida cristã de uma maneira ad eterno, por todo o tempo, nunca foi convertido. Conversa com a Lourdinha. Ela é gênio. Uma grande parte dos ites, das ites e dos ismos ela tem. E ela não está aqui porque ela não consegue ver. É literalmente isso. Os ossos, os músculos, Jenny tem experiência disso. Se quiser conversar não com a Lourdinha, mas com a Jenny, ela vai te falar que quando está com crise, tudo trava. Para levantar, o que você faz de opa! Não é assim. Lembra quando você falava assim que você tinha que pedir alguém para pentear o seu cabelo? São coisas que para nós é natural. Para essas pessoas que não se converteram, elas não entendem. E vão continuar não entendendo até que o Espírito Santo de Deus os alcance. Até que você leve a palavra da verdade para ela. Como que eles vão se converter se não há quem pregue? Como? Não existe essa possibilidade. Não há essa condição da pessoa ser salva sem a palavra de Deus. Eu posso contar um testemunho muito bonito para você. Isso não converte ninguém. O que muda é a palavra de Deus. A pessoa ela tem que saber que a porta ela é estreita e que ela precisa se dedicar em conhecer este Deus. Aleluia. A diferença é que uns se converteram e outros não. Você é convertido? Amém.
Está em processo de conversão? Ou você continua estancado numa esperança de 20, 30 anos atrás, 10 anos atrás, em que em algum momento numa igreja você levantou a mão e você achou que estava tudo certo. E você começa a descobrir que não está tudo certo. Nós vamos para o nosso intervalo. 15 minutos, nós retornamos, se Deus assim o permitir, às 10h45. Por enquanto, Deus te abençoe e te conceda graça.